Não. Fui olhar hoje, a prova já é dia 16 e 17, né? Tá... Não, tá apresentando ainda não. Espera aí, pessoal, deixa eu projetar aqui. Já é dia 16 e 17, a gente tem mais 3 encontros. 3 encontros até a prova. Hoje, dando continuidade àquela dinâmica que a gente estava fazendo, vai dar certo. A gente vai falar sobre o eletromagnetismo, que eu percebi que na prova da URCA sempre cai 2 questões, 2 ou 3. Então já é 2 ou 3 questões garantidas que vocês já vão sair daqui hoje, né? Para fazer física, eu acho que ela tem peso 2, quem vai para enfermagem, medicina, direito e é peso 1, se eu não me engano. Então, independente é uma questão, né? Uma questão garantida para vocês. Então, vamos lá. Eletromagnetismo. Eu vou dar uma pequena introdução, porque é importante para resolver a questão, senão a gente vai ficar meio ao léu, né? Então, vamos lá. O eletromagnetismo. Vou colocar a canetinha. O eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Ó, tem mais alguém entrando aí? Então, o que é que está dizendo aqui? A física vai ser o eletromagnetismo vai ser a relação entre a eletricidade e o magnetismo. E aí, o Michael Faraday, 1791, 1867, período da vida dele, né? Descobriu os efeitos elétricos produzidos pelo magnetismo. Através desses efeitos, chamados de indução eletromagnética, ele explicou a natureza e as propriedades dos campos magnéticos. Então, ele estudou os efeitos que eram produzidos pelo magnetismo, certo? E aí, Faraday, ele explicou que o campo magnético ele é produzido pelas cargas elétricas geradas a partir do atrito entre corpos que, por sua vez, sofrem atração ou repulsão. Lá no início, a gente viu o conceito de corpo, pode ser um objeto, qualquer coisa. E aí, essa caneta aqui, ela pode liberar uma certa energia em atrito com outro corpo, com outro objeto, certo? Então, o atrito entre esses corpos, ele percebeu que gera cargas elétricas, tá? E aí, aqui a gente tem nessa figura a representação em vermelho, campo elétrico, e em azul, campo magnético. Então, elas estão envolvidas, esse atrito. E aí, ó, a ligação de um campo elétrico com um campo magnético produz um campo eletromagnético, que foi justamente o que Michel Faraday estudou, a relação entre entre a eletricidade e o magnetismo. E aí, ele falou que é possível gerar energia movimentando um ímã próximo a um indutor ou um condutor. Esse movimento faz com que os elétrons se movimentem, resultando em tensão elétrica ou energia eletromagnética. Então, a gente tem um ímã e um condutor. O condutor é por onde vai passar a energia. A gente vai ver mais na frente. E só essa aproximação gera uma energia eletromagnética. Isso acontece em decorrência da polaridade existente à matéria de qualquer corpo. No corpo vai existir ou carga positiva, que é o próton, carga negativa, pode ser o elétron, e carga neutra, o nêutron. O local onde essa força está concentrada é chamado de campo elétrico. Então, onde está o campo, o magnetismo e a eletricidade, a gente vai chamar de campo elétrico, essa força. E aí tem a lei de Faraday, que é justamente isso que a gente falou, de forma mais resumida aqui, ó. É a lei da indução eletromagnética. Vai afirmar que a variação no fluxo do campo magnético através de materiais condutores induz o surgimento de uma corrente elétrica.
tem dois corpos, eles sofrem atrito, neles existe um campo magnético e um campo elétrico, que vai formar aquele campo eletromagnético, certo? Aí, ó, o fenômeno da indução eletromagnética foi descoberto, mais uma vez, pelo físico químico britânico Michel Faraday, em 1831. Essa descoberta foi uma das mais importantes de toda a história, uma vez que, graças a esse fenômeno, somos capazes de gerar energia em usinas hidrelétricas, produzir movimentos usando motores elétricos, gerar calor por meio de fornos de indução, fazer leituras e gravações magnéticas e outros. Vamos lá, conceito de fluxo magnético. Ó, pessoal, o fluxo magnético ele vai ser representado por essa letrinha aqui, é um O cortado no meio. Eu fui pesquisar e é uma letra grega. Só isso que vem dizendo. Então, é representado o fluxo magnético por essa simbologia. É uma grandeza escalar que mede a quantidade de linhas de campo magnético, B, que atravessam a área fechada A. Ou seja, aqui, ó, no A a gente tem uma área fechada e a quantidade, essas linhas aqui, ó, é o campo magnético passando através dessa área fechada, certo? Além disso, o fluxo magnético depende do ângulo que é formado entre o campo magnético e a reta normal. E, ó, eu formo um ângulozinho quando pega aqui, ó, a reta e o fluxo magnético. Ó. Forma um ângulozinho, que é representado pelo N. Na área A, confira a fórmula utilizada para calcular esse fluxo. Então, aqui a gente tem o O, cortadinho no meio, representando o fluxo magnético, que pode vir em Weber ou Tesla por metro quadrado. O B, que representa as linhas do campo magnético, essas que atravessam, que está representado em vermelho, é representado por Tesla, o Tzinho. Cos, que significa o ângulo entre o campo magnético e essa reta, certo? Então, o fluxo de campo magnético depende da área A, do campo magnético B e do ângulo. Não vamos resolver questão disso agora, tá? Mas eu vou trazer. Isso aqui, na prova da URCA, não vi nenhuma das provas. Mas eu trouxe aqui para a gente, pelo menos, compreender ou ter conhecimento. Aí aqui, ó, cai muito na prova da URCA, em relação a espira e ímã. Faraday ele observa que sempre que existe um movimento relativo entre uma espira e um ímã, independe de quem se mova, surge uma corrente elétrica, chamada de corrente induzida na espira. Uma espira vai ser o quê? É um circuito elétrico que ele vai produzir um campo magnético, eletricidade e energia mecânica, certo? Que o espira é representado por esse que está em laranja, esse círculo em laranja, certo? Então, aqui eu tenho um espira, que é um circuito, e aqui eu tenho um ímã, certo? Então, a interação deles dois, independente de quem vai se mover, se quem vai se mover é o espira ou quem vai se mover é um ímã vai formar uma corrente induzida, certo? A interação desses dois vai formar uma corrente induzida. Importante ter isso em mente. A corrente elétrica induzida ela é mais intensa quanto maior a área do espira e quanto mais rápido é o movimento. Então, quanto maior a área e mais rápido for o movimento, na verdade, eu troquei, né? Então, quanto maior foi a área, maior é o movimento, certo? Acabei trocando aqui. Então, vamos lá, antes da gente ir para a questão. A variação do fluxo magnético em uma superfície provoca o aparecimento de uma corrente induzida na espira, o que equivale ao aparecimento de uma força eletromotriz ou voltagem induzida na espira. Então, só está dizendo que a variação dessa velocidade, ela é chamada de quê? De força eletromotriz, voltagem, eletromotriz ou voltagem, certo? E aí o que, ó? A corrente induzida em uma espira por um fluxo magnético variável tem um sentido tal que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira. Então, se o fluxo magnético ele vem da esquerda para a direita, no campo magnético ela vai contrariar por causa do ímã. Mais na frente eu vou mostrar.
fica mais fácil. O ímã, pessoal, ele é dividido em dois, ó. Norte e sul. Então, essa parte que está mais perto do espira, essa interação entre eles, o espira ele tende a repelir. A parte que está mais distante, o ímã do espira tem uma atração, é ao contrário. Ó, a corrente induzida gera um campo magnético nesta, de forma a atrair o ímã que está se afastando e repelir o ímã que está se aproximando. Então, a gente tem um espira, o circuito, né, que traz a eletricidade, e aí a gente aproxima um ímã. O ímã se divide em dois, polo norte e polo sul. E aí a parte que está mais perto, em vez de ela se aproximar, o campo magnético ali vai fazer a repulsão, vai distanciar. E a parte que está mais distante é a atração, certo? Aqui, ó. É importante ressaltar que não há presença de campo magnético nas proximidades de um condutor que gera uma corrente elétrica induzida. Ai, peraí. Vamos botar de novo. É importante ressaltar que não é a presença de campo magnético nas proximidades de um condutor que gera uma corrente elétrica induzida, mas a variação do fluxo do campo magnético nesse condutor. É necessário que uma ou várias grandezas que definem o fluxo variem. Uma variação do valor do campo magnético, da área do condutor imersa nesse campo ou da inclinação do condutor em relação ao campo é necessária para o surgimento de uma corrente induzida. Ou seja, isso aqui quer dizer que é preciso ter uma variação no campo elétrico para ser uma corrente induzida, certo? E aqui a gente vem uma questão. Parece muito confuso, né? É sempre a mesma coisa, mas vamos ver aqui na questão, ó. 2020.1, a última questão. Geralmente são as últimas questões que caem de eletromagnetismo. A respeito do eletromagnetismo, pode-se afirmar: 1. O movimento de um ímã em relação a uma espira condutora induz a corrente elétrica. E aí, tá verdadeiro ou falso? A gente acabou de ver. O movimento do ímã em relação ao espira condutor induz a corrente elétrica. O que vocês acham? Que é verdadeiro? É verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, certo? Fala bem aqui, ó. Cadê? Perdi aqui. Aqui, ó. O movimento relativo entre a espira e o ímã independente forma uma corrente induzida, que é a corrente elétrica, certo? Então a primeira tá certa. Segundo. Só um momento, pessoal. Tá entrando uma fumaça muito grande aqui. Pronto. Segundo, quando se varia o fluxo de campo magnético através de uma espira, uma corrente elétrica é induzida. É verdadeiro. Por quê? A gente viu aqui, ó. Bem aqui embaixo fala assim, ó, uma variação do valor do campo magnético da área do condutor é necessária para o surgimento da corrente induzida. Então, a variação do fluxo do magnético ele precisa ser variável, certo? Então, a segunda é correta. E o terceiro, o fluxo constante através de uma espira induz uma corrente elétrica. É falso. Por quê? O fluxo ele não é constante, o fluxo ele é variável, certo? Então aqui, ó, a gente acabou de ver que ele é variável e aqui já está falando que ele é constante. Então o 3 é falso. Qual a alternativa? Alternativa letra E, né? 1 e 2 estão corretas. Deu para entender, pessoal? Falei muito rápido.
Entendeu? Ok. Vamos lá, para essa aqui. O polo norte de um ímã aproxima-se de uma espira circular, conforme a ilustração a seguir. Considerando apenas interações de caráter eletromagnético entre o ímã e o espira, é correto afirmar que haverá. Então aqui é bem importante a gente analisar a figura, se lembrar do que a gente acabou de ver. Ó, aqui ó, é a representação do ímã. Ó, tem a divisãozinha, polo norte e o polo sul. Aqui ó, é o espira. E a interação entre eles dois forma o quê? O campo eletromagnético, certo? Aqui é o fluxo o fluxo eletromagnético também, que vem nessa direção da esquerda para a direita. E aqui é a direção do ímã, que ele está indo, certo? Está sendo suspenso. E aí, vamos ver. Como é que a gente pode ver? Ó, o que eu falei anteriormente. A parte do ímã que se aproxima do espira, ele ocorre uma retração. Em vez de se aproximar, uma retração. O campo magnético ele retrai. E a parte mais distante do ímã sofre atração, certo? Então, essa parte ela tem uma atração do campo magnético e a parte norte tem uma repulsão, certo? E aqui, ó, qual o sentido que está sendo aqui? O fluxo está vindo da esquerda para a direita, ó, a setinha está representando. Então, se ele está vindo da esquerda para a direita, como é que eu posso dizer? Há uma contrariação do fluxo, certo? Você está vindo da esquerda para a direita, o campo magnético ele vai fazer vir ao contrário, da direita para a esquerda, tá? Aí a gente vem aqui, ó, considerando apenas interações de caráter eletromagnético entre o ímã e a espira, é correto afirmar que haverá. Letra A. Atração entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido horário para o observador que esteja acima do plano da espira. É falso, pessoal, porque, ó, ele quer saber do polo norte, que é um polo norte. Ele não sofre atração, né? Ele sofre repulsão, porque ele está mais perto do campo magnético. Então, não é. Não é sentido horário, porque o fluxo ele é contrário. É invertido. Então, não é letra A. A letra B. Repulsão entre eles e será gerada uma corrente induzida, no sentido horário, para um observador que esteja acima do plano da espira. É falso. Repulsão tá certo, né? Mas não é no sentido horário, é no sentido anti-horário. Letra C. Atração entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido anti-horário para um observador que seja acima do plano que esteja acima do plano da espira. Faltou o ES aqui, viu? Vou corrigir. Errado, né? Não é atração, é repulsão. Polo norte, bem aqui, ó, vem falando, ó. Corrente induzida gera um campo magnético de forma a atrair o ímã que está se afastando e repelir o ímã que está se aproximando. Só para massificar na cabeça. Letra D. Repulsão entre eles e será gerada uma corrente induzida no sentido anti-horário para um observador que esteja acima do plano da espira. Verdade, né? A gente tem uma repulsão, polo norte se aproximando da espira, o fluxo do campo magnético faz uma repulsão, é ao contrário. Sentido anti-horário, o fluxo da esquerda para a direita tem um fluxo contrário, anti-horário. Então a letra D é a correta. Letra E. Atração entre eles e não haverá corrente induzida na espira. Errada. Não é atração, é repulsão. E tem uma corrente elétrica induzida, porque só a interação entre o ímã e a espira há essa corrente induzida, certo? Então, 11ª questão, no 2018.2, letra D. É bem parecido com a anterior também. Então, vamos aqui, pessoal. Também tem relação esse conteúdo de agora.
O campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre ele é importante para evitar a entrada de partículas vindas do Sol e possibilita a existência das bússolas. Então, a Terra é um ímã gigante e seu campo magnético nos protege contra partículas vindas do Sol. Então, a gente vive no planeta Terra e o nosso planeta ele é cercado pelo magnetismo. E esse magnetismo ele é muito importante, ele tem diversas funções, diversos benefícios. Entre eles é evitar a incidência dos raios de sol, os prejudiciais, né? Ele barra. E aí, vamos continuar. A agulha imantada é uma agulha de uma bússola, aponta para o norte geográfico, pois o campo magnético gerado pela agulha alinha-se ao campo magnético terrestre. A Terra é um ímã gigante, portanto, produz campo magnético. Então, aquela agulhazinha, pontinha da bússola, vai se alinhar de acordo com o campo magnético terrestre. E é uma gigantesca distorção magnética criada pelo núcleo terrestre, que funciona como um ímã. Então, o núcleo da Terra ele vai funcionar como um ímã, e ele é dividido em duas partes, a interna e a externa. A interna ela é formada por ferro, níquel e outros metais em estados sólidos. Já a parte externa, ele tem esses mesmos elementos, o ferro, o níquel e outros metais, na forma líquida. Aí o que é que acontece? Por causa da rotação terrestre, esses metais líquidos da parte externa, eles estão em movimento constante e produzem correntes elétricas, certo? E o que é isso aí? A teoria do dínamo. A teoria do dínamo quer dizer que eu tenho esses metais na parte externa do núcleo, em estado líquido, que eles sofrem fusão, e aí essa rotação faz com que esses metais produzam corrente elétrica, certo? Importante vocês lembrarem da teoria do dínamo. Pode cair também. A teoria do dínamo que diz que as cargas elétricas no núcleo externo originam um campo magnético que exerce influência em todo o planeta. A principal função dele é a manutenção da atmosfera e, consequentemente, da vida na Terra. Vamos lá. Para massificar mais o pensamento. Formação do campo magnético terrestre. Mais uma vez, a teoria do dínamo é a mais aceita para a explicação do campo magnético terrestre. De acordo com essa ideia, o ferro e o níquel, em estado de fusão, misturados, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade, movimentam-se gerando correntes elétricas que provocam campo magnético. Acabei de falar. Aí a gente tem os polos magnéticos. Um ímã ele possui um polo norte e um polo sul. Certo. Eu falei anteriormente na questão anterior, né, que o ímã se divide em dois, polo norte e polo sul. O campo magnético gerado pelos ímãs, que é a região mais próxima ao ímã ocorre uma atração, e o outro ímã, ou materiais como ferro e aço, é representado saindo do polo norte e entrando pelo polo sul. Então aqui a gente tem uma representação de um ímã, polo norte e polo sul, onde fala que os metais eles sairiam na rotação norte e sul, certo? Norte, ó, sul, norte e sul, certo? Essa é a rotação dos metais na parte externa do núcleo. Então vamos lá. Quando a agulha imantada, que é a agulha da bússola, né, alinha-se ao campo magnético da Terra, o polo norte da agulha aponta para a região norte do planeta. E o polo sul do ímã da bússola aponta para a região sul do planeta. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. A atração ela ocorre somente entre polos diferentes, ou seja, se o polo norte da agulha aponta para o norte geográfico, isso significa que chamamos de norte geográfico. Isso significa que é aquilo que chamamos de norte geográfico. Ou seja, aqui ó, a ponta da agulha, ela aponta para o norte geográfico, né? Mas em relação ao campo magnético, está representando o polo sul magnético, certo? A parte sul,
a pontinha sul da bússola, que aponta para o polo sul geográfico, quer dizer que é o polo norte magnético. A gente tem um campo magnético e os polos geográficos, né? Norte, sul, leste e oeste. E aí, quando a bússola aponta para o norte geográfico, né? Quer dizer que é o sul magnético. É o contrário. E quando a bússola aponta para o sul geográfico, quer dizer que é o polo norte magnético. Certo? Deu para entender? Ó. A imagem acima revela essa inversão entre os polos magnéticos geográficos. Está bem representado aqui, ó. Dá para entender bem. Vamos lá. A regra da mão direita. De acordo com o experimento de Oster, ao se colocar uma bússola próxima a um fio percorrido por uma corrente elétrica, a agulha dessa bússola sofre um desvio. Assim, Oster concluiu que, a exemplo dos ímãs, toda corrente elétrica gera, no espaço ao seu redor, um campo magnético. Então, o que quer dizer aqui? A mão ela vai representar, ó, o polegar está indicando o sentido da corrente elétrica. O polegar está indicando o sentido da corrente elétrica que está atravessando o fio, enquanto os demais dedos estão dobrados envolvendo o condutor em uma região onde seria colocada a bússola. Observamos aqui que os dedos ele indicam o giro do polo norte da agulha da bússola. Então, esse experimento de Oersted, ele colocou a bússola perto de um fio que passa uma corrente elétrica e ele observou que quando a bússola está perto de um campo magnético, ela sofre um desvio. Então, aqui, ó, a mão ela está representando o campo magnético e a bússola. Esse fio aqui representa o fio da corrente elétrica. Então, eu tenho aqui a minha mão. Meu polegar vai representar a direção do fluxo da corrente elétrica. Os meus dedos vão representar o campo magnético e a minha bússola vai estar aqui dentro. Então, quando ela sofre a interferência desse campo magnético, vai sofrer um desvio. Então, a gente viu aqui anteriormente, ó, que a rotação ela é no sentido norte e sul, certo? Então, dependendo da questão, a gente precisa saber para onde é que a direção da agulha está sendo virada, certo? Se é leste, oeste, norte, sul. Então, vamos lá para essa questão. Questão da URCA, da última prova, 2020, 21.1. A importância do magnetismo terrestre para as nossas vidas é muito grande e incontestável. Listamos alguns benefícios. Primeiro, navegações só foram possíveis porque os navegadores usaram a agulha magnética que se orienta no sentido norte e sul da Terra. Tá certo, né? 2. Golfinhos, tartarugas, bois e etc. se orientam por meio do campo magnético terrestre. Tá certo. 3. O campo magnético terrestre nos protege do vento solar, que pode interferir em transmissões e recepções de rádio, ondas de TV e internet. Tá certo. E aí vamos para a questão. Explica-se a formação do campo magnético terrestre através de algumas teorias, sendo a mais aceita a teoria do dínamo. A gente acabou de ver, né? De acordo com essa teoria, o ferro e o níquel são fundidos a 3.000 quilômetros, no núcleo externo, de profundidade, se movimentam formando uma corrente elétrica e assim produzem o campo magnético. Sabe-se que o sul magnético se localiza próximo ao norte geográfico e o norte magnético se localiza próximo ao sul geográfico. Assim, de acordo com a regra da mão direita, para onde se orienta a corrente elétrica gerada pelo movimento relativo do ferro e do zinco no estado de fusão em relação à Terra de acordo com os pontos cardeais. Bem complicado, né? Ele juntou duas coisas que a gente estudou. Vai juntar a teoria do dínamo e a relação da mão direita, né? A regra da mão direita. Que aqui a teoria do dínamo não fala. A lição disse oeste. Já resolveu essa questão, Alisson? Ou foi pela explicação agora?
Mais alguém quer dar um palpite? Vamos lá, a gente viu na teoria do dínamo, em relação aos metais que estão na parte externa, sofrem rotação e geram um campo magnético. Qual o sentido? Norte e sul. Vai estar aqui, ó, na parte horizontal, né, ó. Qual o sentido? E o meu condutor, ó, o meu dedo vai mostrar a corrente, por onde a corrente passa, a direção, para cima, né, ó. Então, norte, sul, leste, para baixo, oeste. É a direção onde a corrente elétrica gerada pelo movimento vai ser, entendeu? Então é o oeste mesmo, a Alice acertou. Deu para entender, todo mundo? A letra B, oeste. Ok, ok, deu para entender? Deu sim. Pessoal, tem alguma temática difícil que vocês têm mais dificuldade? Para que eu possa trazer na próxima aula. Eu estava olhando as provas e caiu muito calorimetria, o que a gente já estudou também, movimento uniforme. Não, acho que movimento uniforme nós não chegamos a ver, não. Então, acho que na próxima aula eu vou trazer isso. As questãozinhas de cálculo. Geralmente são as primeiras questões. Mas tem algum conteúdo que vocês querem, fora esse que eu traga? Vai ser até aqui, tá? Porque eu vou ter que sair, pessoal, mas espero que vocês tenham compreendido. Esforcei muito para conseguir entender também, tá? Não manjo muito de física, não. Deixa eu parar aqui a gravação.